de acordo com sua marcação. Aí veio essa discussão que a gente teve que eu estou correlacionando o tempo, que é uma variável contínua, com uma variável dicotômica, e a gente queria saber se fazia sentido usar outra variável que não fosse essa contínua, se fosse uma variável discreta. E aí é o que a Karen falou. Então, isso foi uma das coisas que a gente ficou na dúvida no dia. Aí, uma das coisas que ele chama atenção, ele rodou para os dois, e aí ele utilizou essa equação aqui para fazer o cálculo da correlação. A gente entendeu, tipo, tudo bem, o P é tal coisa, o Q é tal coisa, e é assim a fórmula, mas a gente não sabe de onde veio essa raiz, por que que é assim. E aqui não fala, né? Então, a gente não sabe. Então, esse P e esse Q é a frequência dos casos na sua amostra, né? Então, ele usa Qual é a fórmula que ele usa para frequência? Ele não calcula isso na mão, mas é a frequência, a proporção, está aqui, né? Que is the proportion of the cases that fell into the smallest category. Então, ele pega a proporção dos casos, tanto meninas, né? O gênero feminino, como proporção de casos do gênero feminino, masculino, dos gatos. Tá? E esse é o P e esse é o Q. E aí, depois ele vai para a tabela para converter essa proporção para achar, né, o valor correspondente na tabela do Z, se não me engano, do valor Z. Acho que era assim. Tudo bem? Então, a gente entendeu isso aqui, só a gente só não sabe por que tem essa cara, né? Da onde que saiu essa cara, assim? Essa cara, entendeu? Essa fórmula. Porque quando a gente olha, por exemplo, sei lá, a gente olhava as variâncias da vida, tinha lá um baseado em tal coisa, né? Mas quando a gente olha aqui, eu não sei, a gente não chegou num acordo, não conseguiu. Essa raiz vem por causa de tal coisa, não sei. Eu entendi. Também não sei explicar por que ele usa essa fórmula. Aí ele mostra como vai fazer o P e o Q, ele mostra como aqui é feito olhando na tabela, para você achar aqui, para você achar os valores de P e do Q. E na estatística, no Z lá, como é que você verifica isso. Então, seria o olhar na tabela que a gente. No R você só chama essa função. Acho que era isso. Não precisava fazer na mão. Uhum. E aqui ele mostra, ele fez substituindo, tipo, o coeficiente, você usa o mesmo coeficiente para fazer o cálculo de dois tipos de variáveis diferentes. Karen, me corrija se eu estiver falando errado, porque tô indo de cabeça. E aí, basicamente, ele fala para não fazer a conversão de um dado para outro, porque você não vai achar o mesmo valor, vai dar diferença. Então, se você vai calcular um tipo de variável, usa o coeficiente correto. Não troca eles. O que eu entendi é que não é não fazer a conversão, ele falou assim, para escolher o coeficiente, ele faz a conversão para mostrar que dá diferença entre os dois, e que é para a gente escolher o correto, né, que não dá para adaptar, digamos assim, foi isso que eu entendi, pelo menos, né. Então. Ele justifica, né, o uso do ponto bisserial e bisserial, né? Ele explica que quando você usa a conta correta, você muda o índice de correlação. Uhum. E aí, no final, ele tem ele faz pro erro padrão. Aí aqui faz mais sentido, né? Divide pelo N e tal.
E no final eu tenho um resuminho das relações. Peraí, rapidinho. Esse erro padrão, ele usa para calcular a significância, né, dessa correlação bisserial. Tá, então, ele calcula erro padrão, e aí depois ele vai de novo, né, ele converte esse valor em z-score, e aí divide por 100 para ter o erro padrão, o nível de significância. Oi? Para ter o nível de significância, tá bom. Eu tinha entendido que... Ok. Né, então, esse valor de 2,93, ele olha na tabela do valor Z, e ele encontra o valor correspondente de significância, que é 0,0169, isso quando a gente tem uma hipótese zero como, não sei traduzir isso, one tail, não seria um rabo, né, isso não parece bom. Uma cauda. Uma cauda. É cauda, mas tem outro nome. Unicaudal, bicaudal, né, é isso. Isso. E quando ele quer, então, bicaudal, então ele só multiplica esse valor por 2, tá? E esse é o nosso nível de significância da correlação bisserial. Aí o resuminho. Uhum. Não assusta não, porque você não tá ouvindo. Uhum. Então, no resumo, tinha que a gente começou a correlação, ela vai de -1 a +1, -1 é inverso, e +1 diretamente proporcional, né? Nossa, engasguei aqui, continua aqui. Quem vai continuar enquanto a Brenda não desengasga? Bom, aí depois... Essa aí deu a vida pelo conhecimento, hein? Brenda, pelo amor de Deus, Brenda. Bom, esse resumo só fala que temos diferentes tipos de correlação, né? Então, a gente viu a correlação do Pearson, basicamente para dados com distribuição normal, depois tem correlação dos Spearman, Kendall, temos, aqui não fala, do Bootstrapping não fala, mas essas outras correlações são correlações mais indicadas para quando o dado não tem uma distribuição normal, ou isso, tá? Então, quando temos, por exemplo, dados dicotômicos, tá? Então, são casos específicos de correlação para o dado específico. Acho que é isso. Vamos para bisserial, então? Aliás, bisserial, parcial. Uhum. Tá bom. Eu falo, mas vocês me ajudam, tá bom? Por favor. Então, aqui ele explica a teoria por trás da correlação parcial. Ele explica isso num dado específico dele, que correlacionam a ansiedade durante o exame com o tempo de revisão que o aluno gastou para rever o conteúdo para o exame, e acho que com pontuação, não é? Desce um pouquinho? Isso. Aí, na correlação, né, então ele rodou, acho que é Spearman, ele viu que existe uma correlação... Agora eu posso assistir. Vai lá. Existe uma correlação entre a ansiedade, de 19%, né, a ansiedade consegue explicar 19,4% da variância no desempenho no exame, e existe também correlação entre... Obrigada, isso parece aquela karaokê, sabe? Quando a bolinha vai pulando embaixo do texto para facilitar a leitura. É muito bom. Então, voltando. Existe também essa variação no resultado pode ser explicada pelo tempo que o aluno gastou revisando o conteúdo. Esse é de 15%. Tá. E existe também uma correlação entre esse tempo de revisão com a variância no nível de ansiedade, tá? E essa é de 50%. Então, desse resultado a gente vê
que cada uma explica cada um, né? Então, existe uma correlação mútua entre esses três fatores. E aí, por isso, é interessante fazer uma correlação parcial, né? Porque a gente pode controlar as variáveis melhor. Então, ele fala que a variância no desempenho pode ser explicada pela ansiedade, e essa não é única, pode ser também explicada pelo tempo de revisão, tá? Então, quando existe esse tipo de triângulo, né, entre as variáveis, a gente pode usar correlação parcial. Muito bem. E aí, aqui, acho que talvez a gente pode ir lá já na próxima página, onde temos o desenho. Isso. Aqui ele mostra, né, por meio de desenho, essa sobreposição das variáveis, né? Então, azul é tempo de desempenho, é o desempenho, aliás, depois ansiedade. E aí uma porcentagem da variância no desempenho pode ser explicada pelo nível de ansiedade. E aí na imagem 2, de novo, temos desempenho, e uma porção pode ser explicada pela variação no tempo de revisão gasta com material. E aí temos essa parte, então, onde tem sobreposição das três variáveis, tá? Então, a gente pode, com correlação parcial, a gente pode controlar essa porção que é igual às três variáveis, tá? E a gente pode estimar melhor, então, a relação delas na população em geral, controlando por essa covariação, vamos pensar assim. O que é o 50%? É quando eu estou juntando só os dois de fora, né? A 50% que estava lá em cima, você diz? Seria só essas duas aqui, né? Foi a ansiedade com o tempo de revisão. Tá. Sim. Questão é se esse desenho, se os tamanhos dos quadradinhos representam, sabe, eu acho que não, talvez. Não tá muito proporcional. Não, Tudo bem. Acho que sim, porque se você pensar que ele tá abaixo da linha média do quadrado azul escuro, e ele tá do quadrado azul escuro mesmo, o exame anxiety deve estar ocupando, sei lá, no máximo 20%, 30%. Uhum. Então, se você eliminar a sobreposição dupla, dá 50 certinho. O parcial, ele serve para ver só esses três juntos? Ou você consegue ver também as outras sobreposições? Não, você controla para os três juntos. Tá? O próximo, né, é quando você quer controlar um dos fatores. Aqui você controla os três juntos. Peraí, deixa eu avançar um pouquinho. Isso, quando você tem semi-parcial, que é a unidade seguinte, aí você quer ver, por exemplo, influenciar de um quando você está correlacionando outros dois. É essa a dúvida, Breno? Você vai ver a influência de um enquanto correlaciona os dois. Isso, então você correlaciona, por exemplo, a ansiedade e exame, e você quer ver a influência da revisão no exame apenas. Ok? Tá. Acho que sim. Uhum. Tá. É mais ou menos assim, ó, fazer um exemplo contemporâneo. A gente tem uma prova com 9 questões que todas valem a mesma nota, certo? Aí, sim, você quer saber qual é a correlação do número de questões que o sujeito acertou com o número de questões da prova, ou com o tempo de prova, por exemplo. Beleza? Beleza. Aí, eu quero saber qual é o impacto nessa correlação dessa única questão, ou só do tempo de, prova. Entendeu? Vocês estão inspirados hoje. Eu estou isolando o efeito de uma variável sobre a outra, só a porcentagem desse efeito que é relacionada a essa terceira variável.
Deu para entender? Mas a ideia é isolar a união dos três para você conseguir ver o efeito só de uma sobre a outra? Não. É isso que não ficou muito claro para mim. Não, a ideia é, você tem uma que uma causa a outra no tempo, certo? Então vamos pensar assim, ó, ansiedade antes do exame, ela está temporalmente prévia à performance, certo? Sim. Então, uma tem a correlação é direcional no tempo em relação ao exame. Só que essa correlação entre esses dois fatores, ela está permeada pelo efeito de múltiplas outras questões, que podem estar descritas ou não. O que a correlação parcial está falando é assim, ó, desse efeito aqui que eu estou observando de ansiedade sobre a performance, quanto desse efeito eu posso explicar pela variável tan, tan, tan. Aí você escolhe, pode ser uma variável que você já computou ou não. Tá. Isso. Quando você controla, é como se você limpasse um pouco o dado. E aí, depois a correlação, por exemplo, sobe mais uma vez? Tá, então, se você controla, se você faz a partial correlation, é como se você controlasse por esse quadradinho que eles têm em comum, as três, e aí você tem, então, uma estimativa mais precisa sobre a correlação das duas variáveis. Então, por exemplo, eu controlei, né, eu fiz a partial correlation, e aí, depois da partial correlation, eu vejo que a correlação entre exame e ansiedade caiu, mas agora eu tenho um valor limpo, vamos supor assim. Agora eu posso, com mais tranquilidade, dizer que aqui tem, por exemplo, de fato, porcentagem onde a ansiedade explica o desempenho, sem interferência de nenhuma outra variável. Entendi. Tá? É como se você dá conta do que eles têm em comum, você controla isso, e o que sobra, a correlação é de fato, deveria ser, né, a correlação só dessas duas variáveis que você está avaliando. Entendi. Okay? Uhum. Tá. Aí tem, então, uma série de comandos em R, como fazer isso. Aqui, acho que esse percor, a gente pode, então, aqui a variável 1, variável 2, e pelo que a gente quer controlar, né? A terceira variável. Isso, é a terceira variável. A gente pode fazer para mais de uma. São sempre duas variáveis que você vai correlacionar, né? De qualquer forma, assim. Não tem como. Acho que sim, mas você pode controlar por mais variáveis, que ele fala da ele vai te fornecer correlação da primeira, da segunda, da terceira ordem, né? Acho que aí não tem limite. Tá. Embora eu acho que se você tem muitas variáveis que influenciam o seu fenômeno, eu acho que já depois a sua hipótese está ficando fraca, né? Uhum. Tá. E aí tem já com dados, então ansiedade, exame e ansiedade, ele está controlando pelo revise. O tempo de revisão. Ok, depois ele faz o R ao quadrado, né, para obter a porcentagem, para converter esse fator de correlação em porcentagem. Ok, acho que tudo bem. Isso. E ele também roda isso aqui para nível de significância, né? Ele quer ver o p-value, isso. Rapidinho, Brenda, sobe um pouquinho para ver o que entra nesse PCOR test. É o índice de correlação, S1, e não lembro, 103 é número de dado? Sample size, isso. Ok, lembrei. Esse teste. Isso mesmo. Então, quantas variáveis ele usou como controle? Ele usou uma, e o N, 103 sujeitos. Esse daqui é o que já está dentro da função, né? Você meio que chama essa conta, vamos dizer assim. Sim.
Acho que é ele que fez essa função, não foi? Ou ela é de algum pacote? Eu acho que é o pacote que estava aqui. Pacote. Ó. Se eu não me engano, é isso aí que eu ia falar. GGM. Tá. Mas tem as de correlação que são nativas do R também, que você pode usar, que não precisa baixar pacote. E aí, depois dessa, ele dá um resumo, não dá? De tudo isso? Não deu. Tá bom. Então, só voltar um pouquinho, Brenda, só para a gente ver. Então, quando ele roda com a correlação parcial para exame em ansiedade, controlando pelo tempo de revisão, ele obtém um R de correlação 247, é isso? Isso. E isso. 247. Originalmente, quando ele não controlava para tempo de revisão, o R era 0,441, que é, né, ele fala, é quase metade menos. Ou seja, a correlação entre essas duas variáveis caiu pela metade. Tá? Quando ele converte isso em porcentagem, ele vê que a ansiedade agora explica apenas 6% da variação no desempenho. Antes ela explicava 19%. Né? Então, olha como é diferente, né? Valeu a pena controlar. E ele tem nível de significância, ele continua, né? Esse resultado continua significativo, tá? Mas o Lavander, o índice caiu, né? O índice de correlação. Ok. E aí a mesma coisa poderia ser feita, então, para, por exemplo, para correlação entre revisão, ansiedade e exame, controlando para a ansiedade. Tá? O que é earning disease? Ok. Eu acho esse teste super interessante, porque aí a gente começa a explicar um pouco não causalidade, mas relação entre as variáveis, né? Então, ele fala que a ansiedade sozinha não explica variância, ela explica uma porcentagem de variância, mas ela é menor quando a gente controla pelo tempo de revisão, ou seja, o tempo de revisão interage com o nível de ansiedade e o desempenho no teste. Ok, aí vamos para correlação semiparcial. Tá? Nesse caso, aqui temos o desenho, a correlação semiparcial é feita quando a gente acha, né, que a terceira variável influencia apenas uma das variáveis de correlação. Então, nosso interesse é, de novo, ver correlação entre ansiedade e desempenho no exame, mas a gente acha que a revisão influencia apenas o exame, e não o nível de ansiedade. Tá? Então, não temos esse triângulo fechadinho. Ok. E, para isso, pelo que eu entendi, não existe... não tem nenhuma função pronta no R? O que vocês entenderam desse finalzinho rápido? Ele fala para aguardar unidade 7, né? Porque daí para frente é que entra de verdade mais... Sem a regressão, né? Não, é porque daí para frente já entram modelos mesmo, né? Até aí a gente estava só vendo índices. Então, agora vai entrar, por exemplo, o modelo de regressão inclui alguns desses índices, o modelo de regressão logística inclui algum desses índices, né? Tá bom. Então, só finalizando com esses tips, né, de revisão, só retomando, então, a correlação parcial, né, ela quantifica o relacionamento entre duas variáveis, enquanto a gente controla o efeito da terceira variável sobre ambas das variáveis da correlação. Tá? Agora, a correlação semiparcial, ela quantifica a relação entre duas variáveis, mas quando controla uma terceira variável que tem efeito sobre apenas uma das variáveis. Tudo bem? Alguma dúvida?
Não. Não, joia. Aqui essa última parte eu não vi ainda. Não sei se alguém quer falar ou... Vocês viram essa comparação entre as diferentes testes de correlação? Não li. Uhum. Deixa eu dar uma Bruce, olhadinha. Karen. Não, eu também não consegui ver, não. Uhum. Tá bom, a minha sugestão, a gente deixa cada um veja sozinho, podemos tirar algumas dúvidas na próxima vez. Eu acho que isso aqui é mais realmente de procedimento. Não sei. Uhum. Acho uma boa ler com calma esse pedaço aí do tamanho do efeito, porque não é boi, não. Eu sei porque eu bati o olho semana passada e não é boi, não. Não é boi. Para fins formais, não é um conteúdo de fácil absorção. Tá bom. Então, minha sugestão, eu tenho um dado do Raoni, que é onde precisamos fazer correlação. Eu posso disponibilizar já uma planilha reduzida, limpa, só com alguns sujeitos, para a gente poder treinar tudo que a gente leu nesse capítulo. O que vocês acham? Só rapidinho explicando o dado. A Raoni me ajuda. Nós temos 4 testes neuropsicológicos. Mostra a tabela. Então, Raoni, você tem como mostrar? Eu estou no celular. Eu tô no celular, mas eu consigo fazer aquele esquema aqui de entrar com a minha outra conta. Então vamos lá. Enquanto ele fala Isso, eu vou falando. Uhum. Então, são crianças na pré-escola com 4 anos e 5 anos, então pré-escola 1, pré-escola 2, e elas fizeram 3 testes de linguagem e um teste de raciocínio geral, que é Columbia, tá? Então, elas fizeram Columbia, depois fizeram teste de nomeação rápida, fizeram teste de vocabulário receptivo, Peabody, e teste de vocabulário expressivo, ABFW, tá? Então, nós temos 4 pontuações contínuas. E, além disso, alguns dos pais responderam um questionário socioeconômico, e nós temos muito interesse de fazer correlação entre medidas dos testes e dados desse questionário socioeconômico. Tá? E nesse questionário, eu acho que eu vou deixar talvez uns 5, 6 valores diferentes, porque temos muitas coisas, mas temos, por exemplo, valores em relação à classe social. Tá? Então, qual é a classe social dessas famílias? Temos também renda familiar, exatamente. Temos, por exemplo, informações em relação ao pré-natal, em relação a atividades que a criança faz em casa, então quantas horas gasta na TV, quantas horas gasta, por exemplo, estudando, brincando com os amigos. Tá? Então, temos vários tipos diferentes de variáveis. Ufa. Fonia aqui. Então, a gente pode disponibilizar e talvez podemos pensar algumas perguntas em relação a esse dado. E cada um tenta rodar e ver se está conseguindo aplicar o que aprendeu nesse capítulo. Então, Posso ir lá? Compartilhar a tela agora. Uhum. Eu vou ainda falar um pouquinho assim, o que me interessaria, o que eu gostaria de saber e vocês podem buscar respostas. Tá? Eu quero saber, eu tenho crianças com 4 anos, ou seja, prezinho 1, e crianças com 6 anos, prezinho 2. Kate, Eu quero... Oi? Só um instantinho, vocês acham que é uma boa ideia mostrar esse tipo de dado na gravação? Não, talvez o nome não é bom. Não, vou parar de gravar, porque de qualquer forma Isso, para. Complicado, né? Então, Isso. Então, talvez